Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último dia de palestras. Eu sou o Renato, eu estou aqui mais uma vez para apresentar os nossos palestrantes e para fazer as perguntas que vocês têm para eles, ok? Porém, antes disso, antes da gente começar com esse nosso baita conteúdo que nos espera, eu preciso passar alguns recados rápidos. De novo, interajam bastante com nossos palestrantes hoje, tá? Porque como nos outros dias, uma oportunidade muito grande para tirar as dúvidas e ouvir a opinião dos maiores nomes da engenharia estrutural e do BIM do Brasil, ok? Hoje, lembrando, ao fim das palestras, sortearemos um livro do Augusto Carlos Vasconcelos, para quem estiver aqui na transmissão, aqui no chat, interagindo, mandando as mensagens, ok? A gente também vai divulgar quem vai receber o brinde pelo maior número de interações com o nosso evento nas transmissões e redes sociais. Outro aviso muito importante, caso você deseje acesso ilimitado a todas as palestras para assistir quando e onde quiser, ainda tem tempo de adquirir o nosso acesso ouro. Vocês podem acessar com esse acesso todas as palestras que já foram apresentadas nessa semana, além das duas de hoje e o nosso encerramento. Vocês encontram nesse link que está aqui embaixo em www.bimexperts.com.br/5SBE ouro, ok? Vai estar passando aqui embaixo durante toda a transmissão, então não tem como vocês esquecerem. Lembrando que as vendas irão ser encerradas amanhã à noite, então não esqueçam de conferir. Quem adquirir esse acesso ouro vai ter, além de acesso ilimitado a todas as palestras, um certificado de participação de 40 horas, a participação no grupo beta fechado da plataforma SharedMate, que foi apresentada ontem, tenho certeza que vocês acharam incrível, porque eu achei. A participação dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram exclusivos das Semanas BIM Experts, além da participação em uma live de tira dúvidas com a equipe do BIM da implantação à venda, 12 pranchas em PDF com detalhamento de formas e armação de pilares, vigas, lajes e escadas, calculadas no TQS e detalhadas totalmente em Revit. Elas foram disponibilizadas pelo Dionísio, que vai ter uma palestra hoje. Elas foram calculadas no TQS, que vai ter o Adriano hoje representando e vão ter uma palestra agora. Então, aproveitem para interagir, fazer perguntas e aproveitar essa oportunidade de ter essas pranchas para vocês. Além disso, vamos ter um arquivo modelo do Robot Structural Analysis com elementos utilizados no Brasil, como vergalhões e perfis metálicos, ok? Então, acessem lá esse site que vai estar aparecendo durante toda a transmissão aqui embaixo e aproveitem. Quarto recado que eu tenho para vocês é que a TQS patrocina o nosso evento e ela está com uma promoção de 50% de desconto nos 3 primeiros meses de qualquer assinatura no site deles. Acesse store.tqs.com.br e utilize o código TQS Engenheiro 50. Também vai estar passando aqui embaixo para vocês verem. Além disso, pessoal, a TQS está sorteando uma licença vitalícia do pacote EPP Plus dos sistemas TQS, ok? O sorteio vai ser feito hoje, no encerramento, após a última palestra do dia, ok? A gente vai estar encerrando em instantes a contagem de comentários lá na nossa foto oficial. É por lá que vocês concorrem a essa licença. Então corram lá, @BIMExperts no Instagram, que ainda dá tempo de participar. Não esqueçam de seguir todas as regras que estão lá na legenda, ok? Hoje a gente vai ter duas palestras. A primeira começa agora, em instantes, e terá como tema BIM e TQS na engenharia de estruturas. E logo depois, às 5 horas, o Dionísio vai trazer práticas de modelagem, análise e projeto executivo de estruturas em BIM. Ok? O nosso primeiro palestrante vai ser o Adriano Lima. Ele é formado em engenharia civil pela Escola de Engenharia de São Carlos, em 2006, e trabalha com o desenvolvimento do software de análise e detalhamento de estruturas TQS desde o ano de 2010. Adriano, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Como o Renato já me apresentou, sou Adriano, trabalho aqui na TQS. Participei muito de temas BIM, no desenvolvimento de temas BIM, então plugins, Revit TQS, Tecla TQS, participei de importação de FC, enfim, trabalhei bastante com BIM aqui e vou compartilhar hoje um pouco aqui com vocês, de forma bem prática, o que a gente vem fazendo e com foco bastante no futuro, para onde a gente está indo, para onde a gente está crescendo em relação ao BIM, em relação à troca de informações entre programas, ao aproveitamento de informação, organização de informação, tá?
Queria agradecer aí ao pessoal da BIM Experts pelo convite. Estou super feliz de estar aqui apresentando, podendo compartilhar um pouco dessas informações com vocês. E, como eu disse, né, a palestra vai ser bastante prática, eu não vou mostrar uma apresentação de slides, eu vou apresentar os programas, né, vou fazer um exemplo de ponta a ponta ali, tentando ilustrar um pouco do que a gente tem hoje de BIM no nosso sistema. Então, eu vou compartilhar a minha tela e já vou dar um início imediato aqui na apresentação. Pronto, ó, essa é a tela do meu computador. Tá? Eu vou começar um exemplo da seguinte forma. Vou começar o exemplo não no TQS, mas no Revit. Eu preparei aqui um modelinho que simboliza aqui uma arquitetura, tá? É um modelo hipotético, eu mesmo que fiz. Um modelo bem simples, não é nada real, mas que vai ilustrar bem aí a ideia toda de forma geral. Então, ó, o que a gente tem aqui? Ó, modelinho de arquitetura, tem aqui paredes, tem aqui telhado. Cada elemento aqui tem seus atributos. Ó. Então, se eu clicar na parede da arquitetura, essa parede aqui vai ter algumas informações, parede de milímetros, tem alguns coeficientes ali, rugosidade, enfim. Tem um monte de atributo, cada elemento tem os seus. Ó. Então, tá cheio de informação nesse modelo, tá? Qual que é a ideia? O arquiteto, teoricamente, modelou algo inicial aqui no Revit, a gente precisa lançar uma estrutura dentro e compatibilizar esses modelos. Aqui tem um monte de informação. Né? Não seria justo se, ao modelar a estrutura, eu não levasse em conta, não pudesse absorver essas informações. Né? Então, vamos ver, como é que a gente faria aqui para usar de forma bem inteligente esse modelo da forma que ele já está aqui e ter um avanço aí na definição da estrutura com essas informações. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é a ideia, né? Eu preciso lançar uma estrutura aqui. Vou lançar a estrutura no meu software, no TQS. Então, o Revit precisa conversar com o TQS para emitir esse modelo aqui para dentro do TQS para eu poder usar ele como base para fazer o lançamento da estrutura, certo? Para isso, eu vou usar aqui o plugin Revit TQS, está no nosso site para download gratuito. Esse plugin abre uma aba TQS dentro do Revit. E aqui eu tenho comandos de importar, exportar. Tá? Nesse primeiro momento, eu quero exportar essa arquitetura para o TQS. Então, acessando aqui a aba TQS do plugin, eu vou exportar. Quando eu clico em exportar, abre essa caixinha. Eu vou escolher aqui é só arquitetura, tá? Não tem estrutura. Então, eu não vou exportar elementos estruturais, vou exportar referências externas, paredes e tubos. Tá? Vou marcar aqui que eu vou fazer essa exportação, vou escolher um caminho para exportar esse arquivo, que vai ser aqui na minha área de trabalho. Pronto, exportou. Tá? Então, eu tenho uma arquitetura aqui. Complementarmente, para deixar o exemplo um pouquinho mais completo, o que eu fiz? Não sei se dá para ver bem aí. Eu lancei um tubo, ó, também, para a gente mostrar não só a arquitetura, mas um pouquinho de instalações. Ó. Tá vindo um tubo aqui, tá vindo um tubo aqui do solo, tá subindo, tá entrando para dentro da edificação, ó. Tá entrando aqui para dentro da edificação e lá dentro ele sobe até a cobertura. Então ele teria um conflito aí, né, do tubo com a edificação, porque ele atravessa a edificação horizontalmente e depois verticalmente até a cobertura. Tá?
Algo interessante aqui também de se mostrar é que esse edifício aqui tem 5 pavimentos, tá? E os pavimentos têm anotações feitas pelo arquiteto. Cada um deles tem suas anotações aqui, tá? Então, é isso que eu tenho aqui no Revit, eu já exportei o modelo. Agora eu vou minimizar o Revit. Teoricamente, né, supondo um caso real aí, eu entregaria, né, estou fazendo agora o papel do arquiteto, entregaria esse arquivo que eu exportei para o engenheiro abriria o TQS, certo? No TQS, a gente tem aqui a aba Interfaces BIM. Dentro de Interfaces BIM temos Revit e o comando importar. Clicando nesse comando aqui, eu acesso o arquivinho que o arquiteto me enviou, que é esse arquivo RTQ aqui. E vou clicar em abrir. Aí o TQS lê o arquivo e emite essa mensagem. Ó. O edifício não existe, você deseja criá-lo? Sim. Aí ele detecta que tem 5 níveis, que são aqueles níveis que eu mostrei que estavam definidos já lá no Revit. Eu quero exportar todos eles, então eu vou dar OK. Aí o TQS vai criar o projeto daquele edifício e vai abrir a tela para eu começar o lançamento da estrutura. Só que ele não abriu um modelo vazio. Ele abriu um modelo já com algumas informações. Ó. Vamos ver quais são. Um detalhe aqui, tá? Vou abrir um parênteses. Eu trouxe para mostrar para vocês a versão a versão 22 do TQS, que a gente não lançou ainda, estamos prestes a lançar no começo do ano que vem. A gente fez um investimento aí em modelagem 3D. Então, vocês estão vendo aqui que eu dei uma girada e já consigo ver todo o modelo em 3D já na janela de modelagem. Na versão que está disponibilizada hoje comercialmente, a gente faz o lançamento todo em 2D. Então, o que muda do que eu vou mostrar aqui para a versão que algum de vocês possa ter é que eu estou vendo em 3D e talvez a versão que vocês tenham vai ser só possível fazer o lançamento em 2D. Tá? Como eu queria expor aqui as tendências, então eu vim trazer já a versão mais atual para mostrar o que para onde a gente está caminhando e tentar mostrar o exemplo mais completo possível, tá? Então, o que eu importei aqui? Eu importei a arquitetura. O modelo não está vazio, eu consigo ver em 3D. Cada pavimento já com a arquitetura por trás para eu poder fazer o lançamento da estrutura, tá? Interessante aqui que no TQS eu modelo por pavimento, certo? Então eu não estou vendo a arquitetura toda na tela, eu estou vendo um trecho da arquitetura que representa o pavimento que eu vou trabalhar, que eu vou lançar os elementos estruturais. Eu vou lançar pavimento a pavimento, depois eu consigo ver o global, tá? E na hora que eu completar o lançamento, eu vou mostrar tudo isso passo a passo. Uma coisa que eu vou fazer aqui de cara é falar que eu quero ver a arquitetura somente abaixo da estrutura, certo? Então, ó, no primeiro nível, que seria aqui meu nível de fundação, eu estou vendo só o chão embaixo, piso. Se eu subir um nível, ó, agora eu estou vendo já o primeiro piso, do chão até a primeira laje. Eu vou iniciar aqui o lançamento da estrutura dentro dessa arquitetura. Então vamos lá. Vou vir aqui em pilares, vou começar inserindo pilares, tá? Então aqui em pilares, tem os dados de pilares, eu vou colocar pilares aqui, por exemplo, de 20 por 90, né? Hipotético, só para ilustrar mesmo. Né? Mesmo a gente fazendo todo esse tratamento 3D, os comandos de lançamento são exatamente os mesmos. Então, quem já tinha o conhecimento aí de TQS, não tem nada diferente. A gente só está com uma visualização diferente. Então, vou começar o lançamento dos pilares. Eu lancei o pilar P1. Vou lançar agora aqui o pilar P2.
O pilar P3. O pilar P4. Vou lançar os pilares na horizontal aqui na periferia e vou lançar os pilares aqui no sentido vertical aqui no centro do modelo, tá? Então pronto, ó, os pilares já estão definidos. Claro, né, um modelo bem simples, né, para dar tempo de fazer a demonstração aqui no tempo que eu tenho. Então os pilares já estão definidos aqui, estão dentro da arquitetura. Então, uma coisa interessante, né? Olha que legal, a gente já está todo no ambiente 3D, já dá para ver se tem ali alguma possível colisão até, né? Eu estou vendo aqui que não está invadindo nada, está bem tranquilo. Então já estou fazendo de forma consciente aí a definição dos pilares no modelo mais preciso. Vou colocar as vigas agora, tá? Então vigas de 20 por 60. Tá? Vigas de 20 por 60. E vou lançar aqui entre os pilares. Vou fazer todas as vigas nessa mesma dimensão para agilizar aqui o lançamento. Tá, então a viga vem. Comecei lançando aqui no sentido vertical, depois é só renumerar que fica tudo certo. A viga V2. Viga V3. Agora eu vou lançar essas aqui. E mais essa daqui. Então bacana, ó, as vigas também estão todas aí. Já dá para ver aqui que não chocou com nada, então está perfeito aqui do ponto de vista de compatibilização, ou melhor, chocou, né? Chocou com esse tubo aqui. Depois, eu vou terminar de fazer a modelagem, depois eu vou mostrar que solução que a gente tem para resolver esse conflito aqui do tubo com a viga. Então, eu vou continuar e vou fazer essa verificação no final. Vou lançar as lajes. Então, vou lançar aqui lajes de 12. Vou colocar uma carguinha aqui em cima da laje. Uma carguinha bem pequena aqui. Vou definir aqui a laje 1, a laje 2. E vou definir mais essas duas aqui. Para definir essas duas aqui, eu preciso lançar o que a gente chama de bordo livre. Tá, daqui eu vou querer lançar minha laje começando daqui. Ó. Era nesse ponto aqui, na verdade. E aqui. E vou já colocar o bordo livre aqui também. Ó, apertei o botão errado. Aqui. Aqui. Então a gente vê que ficaram X, então significa que eu não tenho a laje ainda, ficou um buraco aqui, né? Então agora eu vou pôr a laje, a mesma laje de 12, então eu vou clicar aqui, pronto, agora eu tenho minha sacadinha definida aqui. Tá? Então esse é meu pavimento básico aqui que eu vou repetir para cima. Tá? Vou até salvar o modelo aqui. Vamos ver aqui. Consigo desligar aqui o desenho 2D para dar uma olhada como ficou. Vou ligar de novo, ó, as anotações, né? Consigo desligar aqui a arquitetura, então estou vendo aqui que a estrutura está bacana. Tá? E vou começar o lançamento nos outros pavimentos. Como eu já lancei ali o primeiro pavimento,
eu vou supor que os pavimentos acima vão ser iguais. Então, eu tenho um comando aqui, na aba modelo, que é o copiar planta. Então, eu vou pegar o pavimento de baixo e vou copiar ele para cima. Vai ficar igual de baixo. Tá? Vou subir mais um. Vou copiar de novo. E, finalmente, na cobertura, vou copiar de novo. Tá? Aqui talvez seja interessante eu ver acima. Ó. Aí acima, tá vendo, não tem essa sacada. Então, posso vir aqui e apagar. Apagar toda essa laje aqui que não existe. Pronto. Certo? Então vamos dar uma olhada. Agora eu estou vendo a arquitetura em cima e a estrutura embaixo, né? Sempre bom dar uma conferida. Ó. Tá legal. Vou voltar a ver a arquitetura só abaixo. Nesse primeiro pavimento aqui, teoricamente eu deveria lançar aqui fundação. Nesse caso aqui, que é um exemplo rápido, eu não vou fazer isso, eu vou supor aqui que meus pilares estão vinculados diretamente no solo. Então eu vou deixar o modelo dessa forma, suponho aqui que ele está vinculado no solo, sobe e vai compondo aí a minha estrutura. Tá, então o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu tenho dois problemas para resolver. Dois problemas não, um problema, né, que é a colisão aqui, e o outro não é um problema, mas sim eu preciso pôr carga, né, para definir de forma completa aqui essa estrutura. Primeiro, então, vamos dar uma olhada nessa colisão. Tá, eu estou vendo aqui que o 3D me mostra que está passando um tubo aqui. Mas essa viga aqui está colidindo com o tubo. Como que o programa pode me ajudar a resolver essa colisão? A gente tem um comando aqui nessa aba Instalações, que é um importar tubos. Teoricamente, esse comando não vai importar os tubos como referência da forma que eles estão aqui. Eles vão importar tubos como objetos do TQS. O TQS não foi feito para modelar tubo, mas a gente aceita receber tubo do ponto de vista estrutural, ou seja, a gente quer detectar colisões. Então, eu vou selecionar o mesmo modelo. Lembra que lá quando eu estava no Revit, eu selecionei que eu queria exportar também os tubos? Então, esse mesmo arquivo aqui tem informação de tubos para colisão. Quando eu der um duplo clique aqui, ele vai detectar os tubos em forma de colisão agora. Então, ele vai abrir essa janela aqui com a seguinte informação. Ó. Nesse edifício, foi encontrado um tubo. Um tubo não, uma tipologia de tubo, tá? Que é o tubo de água fria de 20 milímetros. Aí eu preciso preencher essa tabela. Qual que é a ideia aqui? Toda vez que esse tubo de água fria de 20 milímetros colidir com a minha estrutura, eu preciso criar um furo na estrutura aí tem aqui largura por altura. Tá? Então posso digitar aqui um valor de largura e altura, por exemplo, 20 por 20, ou posso deixar zero, e quando eu deixar zero, o programa vai automaticamente escolher ali uma dimensão para o tubo, uma dimensão para o furo com base na dimensão do tubo mais uma folga. E essa folga é definida no arquivo de critério. Eu posso deixar zerado ou posso vir aqui por 20 por 20. Tá? Vou pôr aqui 20 por 20 para ficar bem exagerado aqui, dá para a gente ver. E pronto. Ó. Agora ele importou os tubos do ponto de vista de colisão. Então, ó, ele entendeu que tem um tubo passando aqui, detectou o centro dessa colisão e criou um furo de 20 por 20, que foi o que eu mandei.
Claro, poderiam ter outros tipos de tubo no arquivo, aí eu teria que preencher mais linhas da tabela, nesse caso só tinha uma. Tá? Então o tubo veio, entrou aqui, e o tubo subiu, ó, o tubo subiu cortando a laje, então na laje também aparece o furo, aí o tubo sobe, e nos outros pavimentos, ó, o furo vai persistindo, ó, até o último pavimento, que aqui tem o pavimento que é para finalidade de cobertura, então aqui o tubo termina, entra, por exemplo, numa caixa d'água. Tá, mas repara que ele veio fazendo aí um rasgo na estrutura. O que eu posso fazer com essa informação que foi importada, né? Não é só aceitar a informação. Eu preciso trabalhar em cima dela. Ela vai agilizar bastante a minha produção, mas não é só apertar o botão. Eu tenho que ver o que foi feito. Então, por exemplo, ó, aqui ele criou um tubo de 20 por 20 numa altura que depende do ponto central aqui do cruzamento, que ficou um número todo quebrado. De repente eu posso querer ajustar esse número aqui, e eu sou livre para fazer isso. Eu posso vir aqui e ajustar aqui a dimensão do tubo. Então agora o furo não está exatamente no centro, mas está passando aqui com folga. Claro, eu criei um furo bem exagerado para ficar fácil de ver, mas acho que deu para pegar a ideia. Aqui na laje, eu também não preciso simplesmente aceitar o furo que veio. Eu posso apagar esse furo, transformar ele num shaft. Imagina, por exemplo, que ao invés de um tubo, poderia ter vários tubos passando aqui. Imagina que cada tubo teria criado um furinho aqui na laje. Eu poderia apagar esse monte de furinho e criar um shaft. Certo? Então, eu estou livre para fazer edições no que veio automático. Não é só apertar o botão, começar a usar o recurso. Mas o recurso ajuda bastante. Eu não precisei fazer uma interpretação de um desenho 2D para identificar onde estão passando os tubos, né? Coisa que é sujeita a erro, né? Difícil interpretação, enfim. De forma bem ágil, eu consegui resolver o problema de colisão aqui. Aí, um parênteses aqui, né? Eu acho que comandos como esse vão começar a aparecer com o tempo. Né? Esse é um comando que aproveita informações de outras disciplinas digitalmente dentro da minha disciplina. Esse é um exemplo, um dos primeiros comandos aqui que a gente implantou, de entender a arquitetura e entender tubulação. Mas acho que é a tendência, a gente tem que cada vez mais enxergar oportunidades de interpretar e reduzir retrabalho. Alguém já fez alguma coisa que eu posso estar refazendo no meu escritório. Tá? Então isso é algo para se pensar. Outro comando interessante aqui de importação de informação já modelada. Repara o seguinte, eu preciso pôr carga de parede aqui. Ou seja, repara que o arquiteto definiu todas as paredes já. Em todas as paredes, em todos os pavimentos, claro, né? É algo que já vem no primeiro rascunho, as paredes. As paredes a gente já se tem desde o começo. Se as paredes já estão aí, não seria interessante aproveitar essa informação para ajudar a lançar cargas de forma rápida e prática, né? Então, a gente tem um comando aqui também na aba Instalações, que é o importar paredes. Repara que as paredes da arquitetura já estão aqui, mas elas estão como referência. Esse comando faz eu importar as paredes do ponto de vista de aproveitá-las como carga, ou seja, me dá agilidade no lançamento das cargas da estrutura. Então, vou clicar nesse comando, vou selecionar o mesmo arquivo. Lembra mais uma vez que no Revit eu escolhi que eu quis exportar paredes. Então, tem informações de paredes do ponto de vista de carga dentro desse arquivo também. Eu vou dar um abrir
e ele vai emitir essa janela aqui. E nessa janela eu tenho as seguintes informações. Ó. No modelo importado, existem duas tipologias de parede e formam essas duas linhas aqui na tabela. Então eu tenho paredes de 20 centímetros e a parede interna de 14 centímetros. Tá? E eu preciso preencher essa tabela. De que forma? Cada vez que aparecer a parede de 20 centímetros, que carga eu quero pôr? E essa carga está definida em tonelada-força por metro quadrado, visto em elevação, porque imagina que a altura da parede pode variar. Nesse caso não varia, né? Mas ainda assim peço por tonelada-força por metro quadrado. Então eu vou colocar aqui um valor de carga aqui, tá? Para essa e para essa daqui. Certo? E vou dar OK. Quando eu dou OK, repara que em cima das vigas já apareceu um verdinho aqui e um marronzinho no meio. No centro do marronzinho do meio, se eu aproximar, eu vejo que apareceu uma carga em tonelada-força por metro, já calculada com a altura da parede. Isso para todas as paredes, ó, até em cima da laje, aqui não tem viga, tá vendo? Então as cargas apareceram também em cima da laje, ó. E aqui tem os valores da carga. Repara que essa carga está menor porque é o da parede interna. Olha aqui o rótulo, a parede interna de 14. Tá? Aqui é a parede de 20, que é a parede externa, então a carga é maior. Então eu consigo ver todas essas cargas aqui que foram importadas, está bem visível. E mais uma vez, né, para todos os pavimentos. Um detalhe, nesse último pavimento aqui do nível 5, a altura da parede é menor. Aqui, na verdade, eu deveria estar mostrando a arquitetura acima, ó, porque essa carga aqui vem da parede que está acima. Então, essa parede aqui tem uma altura menor do que as do pavimento tipo, né? Essa parede aqui vai resultar numa carga de 0,44, enquanto a parede que levava em conta o tipo todo, ó, nessa altura toda aqui, está com uma carga de 0,85. Tá, então, tudo isso foi levado em consideração. Tá, então, e um detalhe, né? Mais uma vez, não preciso simplesmente aceitar essa informação que veio. Ela veio para me ajudar a agilizar o processo. Mas eu preciso fazer uma pequena revisão aqui. Por exemplo, nesse pavimento aqui, no nível 1, que é teoricamente a minha fundação, eu não lancei aqui por praticidade as vigas baldrame aqui que estariam ligando as fundações, que eu também não lancei. Então, eu posso editar essas cargas, então eu posso apagar essas cargas aqui. Eu tenho total controle do que foi importado, posso movê-las um pouquinho, de repente faz mais sentido do ponto de vista estrutural, ficar no eixo de alguma coisa. Enfim, o engenheiro é que faz o seu projeto, né? A gente não está substituindo isso. Então pronto, agora eu tenho as cargas definidas. A carga dos ambientes eu já defini na hora que eu fui lançar as lajes. Tá? Eu já resolvi o problema de intersecção aqui, tubo com viga, tubo com laje. E a minha estrutura está lançada. Vou salvar e vou dar agora uma olhada do ponto de vista global. Então eu vou mandar mostrar o edifício todo agora. Aqui, ó, consigo agora ver o edifício todo. Estou vendo já a minha estrutura ressaltada, né, no meio da referência arquitetônica transparente. Vejo que está tudo aparentemente ok, não tem nada colidindo com a altura da viga, não colidiu com a janela, né? Estou vendo direitinho aqui. E aparentemente o modelo está bem compatibilizado. Ó. Chegou o tubo aqui, entrou, subiu, subiu, subiu. Tá? Legal. Vou fechar, salvar. Deixa eu mostrar outra coisa aqui.
Aqui, ó, estou mostrando agora a arquitetura não transparente, né? Aqui um modelo sem transparência todo junto. Ver o modelo dessa forma pode me ajudar, porque eu posso querer ver aqui com alguns filtros, por exemplo, eu posso querer deixar a arquitetura toda invisível. Então, olha como é que é a minha estrutura. Legal, agora eu estou com foco de olhar a estrutura. Agora eu vou voltar aqui a referência. Agora eu vou deixar ela... Opa, vou deixar ela transparente. Ou vou deixar ela visível, mas não quero ver janelas, não quero ver paredes, não quero ver portas. Tá? De repente, isso pode me ajudar. Por exemplo, eu estou vendo aqui que tem uma peça aqui, um equipamento aqui na cobertura. Se eu clicar nesse equipamento, à esquerda aqui aparecem as propriedades dele, que são aquelas propriedades que eu tinha visto lá no Revit. Então as propriedades também são trazidas, não é só a geometria. Então eu posso ler aqui as especificações das informações que já foram incorporadas aqui por outro colega, né? No caso aqui, talvez o arquiteto. Eu vejo aqui que tem um equipamento, então tem toda a especificação desse equipamento. Poderia, por exemplo, usar a especificação desse equipamento para estimar a carga, né? Bem diferente do que simplesmente ter uma marcação ali em 2D de um retângulo escrito que é um equipamento tal. Aqui não, aqui eu estou com a especificação do equipamento. Se isso foi colocado com precisão do lado do arquiteto, eu posso usar isso, estimar exatamente o que a minha estrutura está sendo solicitada aqui. Tá? Então, é claro, né? Não só no equipamento, se for só um exemplo, qualquer item, deixa eu voltar aqui a referência. Qualquer item que eu clicar, eu tenho os atributos do item. Então, essa transferência de informação, aproveitamento de informação aqui, é o BIM, né? Ou seja, eu estou trabalhando num modelo integrado, estou usando todas as informações colocadas do outro lado aqui para o meu projeto. Então, bacana, eu tenho essa estrutura agora e o que eu posso fazer? Duas coisas. Uma, claro, processar essa estrutura e tirar os resultados de armadura. Certo? Gerar os desenhos de armadura e enviar para a obra. Outra coisa que eu posso fazer, devolver a minha estrutura para o arquiteto. Assim como eu usei a arquitetura dele, ele vai usar a minha estrutura para continuar a modelagem lá. Então, importantíssimo eu enviar essa estrutura de volta para o arquiteto. Então, eu vou fazer isso agora. Aqui na aba Interfaces BIM, Revit, exportar, um parênteses aqui, claro, né? Se não fosse Revit, se fosse ArchiCAD, por exemplo, usaria o IFC, ó. Os mesmos comandos que tem para o Revit, eu tenho para IFC. Né? Do Revit para o TQS, eu recomendo usar o plugin. A gente consegue uma importação melhor, uma precisão melhor de resultados e editabilidade com o plugin. Então aqui eu vou usar o plugin para exportar de volta para o Revit. Então eu vou exportar aqui na área de trabalho mesmo, todos os pavimentos. Vou deixar aqui a definição padrão mesmo. E já foi exportado, é uma estrutura simples, na verdade. Aí eu pego esse arquivo, envio para o arquiteto. O arquiteto dentro do Revit, então abri o ambiente do Revit novamente. Vou importar agora a estrutura que chegou dentro da minha arquitetura. Então tem o comando aqui importar agora dentro da aba TQS que o plugin colocou dentro do Revit. Vou selecionar o arquivo que chegou. Ele já vai detectar os elementos estruturais agora, vigas, lajes, pilares. Eu vou marcar importar e ele vai começar o processo de importação.
Pronto, os níveis ele não mexeu, então gerou essas mensagens aqui, porque já existem níveis no pavimento. Mas as vigas, pilares e lajes, que é o que interessa, vieram aqui e a gente já consegue vê-los aqui dentro da arquitetura. E agora, se eu clicar num elemento estrutural, além da geometria que veio, né, e do material concreto que ele foi definido, dá para ver aqui graficamente o concreto, ele vem com os atributos, claro, né, um pilar do nível 1 até o nível 2, não tem rebaixos, do material concreto, ó. É o pilar chamado de P3. Se eu abrir aqui tem mais informações, olha, é pilar de 20 por 90. O bacana é que quando vem pelo plugin, existe uma família desse pilar, então, para quem gosta de trabalhar com elemento nativo, aqui é nativo mesmo, como se você tivesse lançado o pilar. E a mesma coisa para viga, laje, né, todos os elementos estruturais estão de forma nativa com atributos, né, e material definido aqui. Se eu já tivesse processado essa estrutura, além dessas informações, desses atributos, viria um outro atributo, que é o chamado taxa de armadura. A taxa de armadura vai me dar quantos quilos de armadura por metro cúbico tem em cada elemento. Tá? Então, de repente, eu posso usar essa informação para estimar algum quantitativo. E a gente já tem solicitações aqui, inclusive do Dionísio, para melhorar a importação desse atributo. Então, é uma tendência no futuro ali a gente criar, segmentar essa informação por bitola, né, para ser definido ali um orçamento mais preciso, enfim. É a tendência, né, a gente vai melhorando, criando mais atributos, definindo mais precisão aqui no modelo importado. Um detalhe, né? A gente hoje não está trabalhando com a exportação de armaduras. A gente está há muito tempo em fase de teste com isso daí, não está distribuído para todo mundo esse recurso. A gente está testando isso. Fica bem pesado importar todas as armaduras, não parece, mas tem muita barra. Mesmo num predinho como esse, tem bastante barra de armadura. É complicado, é um assunto polêmico, né, importação de barras de armadura. Historicamente, a gente não tem muita solicitação, né, a gente tem algumas, claro, mas o pessoal tem se contentado bastante com o modelo da forma que a gente está vendo aqui, ou seja, geometria do concreto, informações de armadura em forma de atributo. Tá? E aí, enfim, eu quis mostrar o exemplo dessa forma, né, um ciclo completo vindo com a referência do arquiteto, que é quem inicia o projeto, é quem inicia, né, o projeto global da construção. Então, aproveitei a informação da arquitetura, aproveitei a informação de hidráulica, defini a minha estrutura, não precisei em nenhum momento compatibilizar coordenadas, já trabalhei dentro da arquitetura. Né, em nenhum momento eu precisei trabalhar com coordenadas cartesianas. Eu defini ali minhas seções e, relativamente à arquitetura, eu fui colocando minhas peças. E aí eu tenho a garantia de que quando eu exportar, a estrutura vai cair exatamente dentro da arquitetura. Isso é importante, né? Se a gente não tivesse feito dessa forma, talvez na hora de exportar aqui, a estrutura tivesse aparecido lá longe, né? Tipo aqui, eu já vi muito isso. O pessoal liga aqui e fala, como é que eu faço agora para linkar, né, posicionalmente esses dois modelos. Enfim, isso é um problema que a gente vem reduzindo à medida que a gente vai conseguindo trabalhar ali todo mundo em cima do mesmo modelo, em 3D, com atributos. Tá? Então, o exemplo que eu queria mostrar era esse. Agradeço aí a todo mundo por ter me ouvido, espero que tenha sido útil, e eu estou aí à disposição para responder aí a perguntas e
e vou passar de volta o controle aqui para o Renato. Então tá, pessoal. Então a gente está de volta aqui. Se vocês quiserem ir mandando perguntas aí no chat, vou repassando. Eu tenho algumas aqui que chegaram tanto por Instagram, WhatsApp. E acho que eu posso começar a fazer as perguntas. Primeiramente, o pessoal já falou ali que a explicação foi muito boa. Se impressionaram com essa nova modelagem do TQS em 3 dimensões, o que é bem diferente do que a gente está acostumado a lidar no dia a dia do escritório. E a primeira pergunta é direta. Quando sai a V22? Oi, tô ouvindo, pode falar. Tá. A gente tem uma previsão para o começo do ano. O que é começo do ano? Acredito que não é janeiro, né? No primeiro semestre, né? É uma previsão, claro, pode atrasar, a gente tem que fazer testes, né? A gente acaba investindo bastante tempo em testes depois que a gente termina de desenvolver a versão, mas uma previsão aí é para o primeiro semestre de 2020. Perfeito. Então, pessoal, tenho certeza que aguarda ansiosamente por essas atualizações. Próxima pergunta. Tu até comentou isso no final, mas eu já tinha anotado aqui, eu vou repassar ela de novo. Serão exportadas armaduras passivas e cabos de proteção de vigas e lajes para o Revit ou IFC na próxima versão do TQS? Ainda não. Eu acho que a gente ainda. O pessoal está se contentando bastante ainda com as informações da forma que está. Conforme vão aparecendo solicitações, a gente vai trabalhando sobre demanda e vai colocando novos recursos. Eu acho que isso ainda vai levar algumas versões para ser definido, para ser colocado. Mas certamente é uma tendência, tá? A gente vai ter isso, mas ainda não nessa próxima versão. Entendi, perfeito. Então, pessoal, quem quiser trabalhar com esse fluxo aí, vai ter que esperar mais um tempinho. Próxima pergunta. Na hora da modelagem das vigas, pareceu que você não seguiu as regras de inserir da esquerda para a direita e de baixo para cima, para ela ficar na direção correta. E mesmo assim elas ficaram. A V22 vai trazer alguma atualização nesse aspecto? Eu acho que eu segui sim. Eu lancei as vigas de baixo para cima e depois lancei da esquerda para a direita. Tá? Eu deveria ter feito primeiro as horizontais e depois as verticais. Tá? Eu não fiz isso, deveria ter renumerado as vigas para ficar na convenção de projeto estrutural. Porém, a gente tem um comandinho que é inverter viga dentro da aba viga. Então, se de repente eu tivesse lançado ao contrário, eu clicaria ali e ela inverteria. Mas a gente não tem algo que arruma a viga. Eu acho que se eu lancei errado, ela ficou errada, mas não tem, tá? Ok, certo. Então o pessoal viu errado. Próxima pergunta. Terceira pergunta. O cálculo da carga da parede depende da altura modelada no Revit? O arquiteto, então, precisaria saber a altura certa de cada viga para fazer a modelagem até a sua base, ou o TQS detecta isso de alguma forma? Teoricamente, ainda a gente está considerando a altura da parede que o arquiteto definiu. A gente tem bastante solicitação para detectar isso automaticamente do lado do TQS. Inclusive, apresentei ontem, né, essa sugestão para um colega aqui. A gente precisa fazer isso daí, a gente ainda não fez, tá? Mas a gente está usando hoje a altura que veio da arquitetura. Entendi. Eu acho que uma vez eu até li sobre uma tentativa que era, só que ele pegava a viga debaixo da parede, não acima da parede, o que dava problemas de cálculo e o pessoal preferia desativar uma função assim. Então talvez, eu não anotei aqui o nome de quem mandou,
mas então talvez consiga lidar um pouco com esse problema. Próxima pergunta aqui, Adriano, é do Maicon. Boa tarde. Notei que existem plugins do TQS para Revit, SketchUp, porém para ArchiCAD não tem. Tem alguma razão específica? Não, é histórico, né? A gente começou a trabalhar em BIM com a Autodesk. A gente lançou ali nossas primeiras comunicações com programas externos há bastante tempo atrás, e começamos a fazer isso com a Autodesk. Então, nesse tempo, a gente fez IFC e, ao mesmo tempo, criamos um plugin para Revit, porque o pessoal gostava muito de trabalhar com elementos nativos dentro do Revit. E quando a gente exporta via IFC, a gente sabe que os elementos que são criados não são como se você tivesse lançado à mão. Então, a gente criou o plugin para suprir essa necessidade. O ArchiCAD já tem uma pegada diferente, né? Ele já é mais Open BIM, ele trabalha ali mais focado no IFC. Então, o pessoal não tem reclamado dos resultados em IFC com o ArchiCAD. De repente, no futuro, a gente possa até fazer alguma coisa, mas hoje a gente não tem nenhuma queixa de transmissão de informação para ArchiCAD via IFC mesmo. Entendi. Então, Michael, se tu tiver algum comentário, não sei se tu está satisfeito ou não com essa integração, pode colocar aí no chat para ver. Estou vendo que tem mais gente que trabalha com ArchiCAD. E realmente eu tive algumas experiências com o ArchiCAD e ele me parece que lida um pouco melhor que o Revit com essa questão do IFC. A próxima pergunta é a pergunta do Fred. Essa versão já faz exportação dos perfis metálicos disponíveis na modelagem? Sim, os perfis metálicos estão fazendo parte da exportação, tá? Hoje, eu diria que a gente exporta 99,9% do que a gente modela. Tá ouvindo? Isso, a gente exporta, tudo que a gente modela, a gente exporta hoje. Não deve ter faltado nada, assim que eu saiba. A gente investiu bastante na exportação. A gente tem restrições de importar, tá? Porque a gente trabalha com um modelo limitado. A gente trabalha com tipos de elemento que são típicos aí de edifícios de múltiplos. A gente não está preparado para receber qualquer coisa. Mas tudo que a gente faz, a gente envia para o Revit com uma certa precisão. Então, respondendo ali, né? Claro, vida metálica está compreendida, elemento pré-moldado está compreendido, laje pré-moldada, está tudo. Perfeito. Como é que está a exportação da escada? Ela era exportada como elemento genérico, se eu não me engano, né? Ela não era exportada como uma escada nativa do Revit. Continua com essa exportação assim? Continua com essa exportação assim. Continua com essa exportação assim. Tá, perfeito. Próxima pergunta. A pergunta é do Dionísio. O Dionísio pergunta: Adriano, como está a questão das informações diretas para o Orça Fácil, previstas para o V22? Acho que é um outro assunto. Eu não estou muito a par, né? Seria mais com o nosso colega Aguinaldo aqui. Eu vou ter que pedir para ele enviar ali um e-mail para o Aguinaldo. Eu realmente não participei desse projeto. Ok. Essas são as perguntas que a gente tinha aqui do chat do WhatsApp. Eu vou fazer então as últimas duas perguntas, que são aquelas perguntas padrões da BIM Experts, ok? A primeira, Adriano, é um conselho para o pessoal que está iniciando na sua caminhada profissional. E a segunda é um conselho que tu daria para ti mesmo lá no início, quando tu começou a tua caminhada. Uhum. Sim, as duas perguntas acabam partilhando ali a resposta, né? A primeira, vamos lá, o que eu daria de conselho para quem está começando agora? Eu acho que um conselho que eu daria, né, isso é particular meu, é algo que eu gosto de fazer, é que vocês tirem um tempo para estudar, para se renovar, para estar a par ali do que está de mais atual no mercado, das tecnologias.
né? Não dá para terminar de estudar e só trabalhar produção, produção, produção. Acho que um conselho bacana é sempre dedicar um tempo a estudo. Estudo é muito importante, tá? Para todo mundo, em qualquer área, né? O BIM, por exemplo, é algo que veio depois da faculdade, no meu caso. Então, é algo que eu estudei. Então, recomendo que as pessoas estudem. Assim como o BIM, de repente, tem outros conceitos que virão. É importante estudá-los, né? Não dá para fechar os olhos ao que está acontecendo no mundo, né? A segunda pergunta, né? Que conselho eu daria para mim mesmo? Claro, estudar é uma resposta que eu daria. E uma, uma outra sugestão que eu daria para mim mesmo é o seguinte, para não ter medo de expor ideias de inovação para os colegas de trabalho. A gente sempre precisa saber levar o que a gente estudou para as pessoas, né? Difundir informação, difundir ideias inovadoras, tentar implantar algo novo, algo que ajude, né? De repente a gente está com o olho muito fechado ali no padrão, acha que a gente tem que seguir sempre no mesmo fluxo, mas de repente a gente precisa fechar o olho, pensar diferente e saber expor, saber mostrar que aquilo é importante para os colegas. É tão importante quanto simplesmente estudar. Se a gente depois não souber mostrar e convencer os outros de que aquilo é interessante, a gente tem um problema. Perfeito, muito legal. Realmente, estudar não tem fim, é um estado de espírito, você vai estar sempre estudando e realmente não se deve parar com isso. Adriano, a gente vai então encerrar. Queria te agradecer muito pela palestra. Se tu quiser se despedir do pessoal agora, que a gente vai entrar no nosso intervalo para depois trazer o Dionísio aqui com a gente. Tá legal, eu agradeço aí a todo mundo que me ouviu, espero que tenha sido útil. Quero deixar a informação de que qualquer outras dúvidas que possam surgir ali, que a gente está à disposição. A gente aqui da TQS sempre atendeu ali com muito carinho o pessoal que precisou de ajuda. Então, não tenham medo de enviar as dúvidas ali para a gente, que a gente está à disposição. Meu e-mail, né, adriano@tqs.com.br, pode enviar que eu vou ajudar quem for que seja. Agradeço aí, então, e um bom evento para vocês. Então tá, pessoal, gostaria então de agradecer mais uma vez ao palestrante, ao Adriano, agradecer ao pessoal que interagiu aqui no chat, que fez as perguntas, que mandou as perguntas para ele, espero que tenham sido bem respondidas, e logo mais a gente está de volta, daqui 1 hora, se eu não me engano, isso, agora são 4 horas, às 5 o Dionísio entra para falar sobre práticas de modelagem, análise e projeto executivo de estruturas em BIM, ok? A gente nos vê então daqui uns instantes. Tchau, tchau.